Irmãos, graça e paz da parte do Senhor Jesus, mais uma noite, mais um momento de culto, você aí na segurança do seu lar, ou em outro momento que você estiver assistindo esse vídeo. Esse culto, como nós todos sabemos, é prioridade para cultuar o Senhor. O que vai ser lido aqui, o que vai ser pregado, os cânticos, é em primeiro lugar para a honra e glória do Senhor Jesus, mas também é para a edificação da igreja. É para a tua edificação, você que está assistindo. Há muito empenho, há muita sinceridade e há muita dedicação para produzir esses vídeos, mas, sobretudo, para a glória de Deus e a edificação da sua igreja. Eu queria começar dizendo alguns avisos, algumas coisas importantes, de maneira muito breve. Primeira coisa é pedir para você, que é membro da igreja, que acompanhe as gravações. E até as repasse para algumas pessoas. É importante porque a palavra de Deus é pregada e é de uma maneira muito efetiva, tem alcançado muitas pessoas. Nós temos tido muitas visualizações. Mas contamos com você, meu irmão. Repasse esses vídeos, mas primeiramente assista e louve com a gente. Esse é o primeiro aviso. O segundo aviso é dizer que, mesmo nesse momento, que é um momento especial, dessa chamada pandemia aí do vírus chinês, nós temos sido fiéis na entrega dos dízimos e das ofertas, porque a situação da igreja continua, as obrigações da igreja continuam, mas nós queremos agradecer. Os irmãos têm sido fiéis, sim, têm sido fiéis na entrega dos dízimos e das ofertas. Muito obrigado por isso. Uma outra coisa, houve uma reunião do conselho nessa terça-feira. Nós conversamos muito, debatemos a possibilidade ou não de voltar aos cultos presenciais, mas o conselho entendeu que o momento é de aguardar. Nós vamos, semana após semana, não colocamos uma data para o retorno, mas uma avaliação, semana após semana. No momento, vamos ficar em casa, vamos ficar na segurança do nosso lar e vamos continuar fazendo essas gravações. Também, nessa reunião do conselho, foi decidido que a igreja ia adquirir uma webcam. Os irmãos provavelmente não sabem, a maioria, mas esses vídeos são gravados via celular, o celular poderoso da nossa irmã Raquel. Mas a gente quer aprimorar, cada vez produzir mais. Daqui a pouco vai ter uma grande produção aqui, mas para a glória de Deus. Então o conselho decidiu adquirir uma câmera. Essa câmera já foi comprada. E o melhor, irmãos, já foi comprada e já está paga, fruto das ofertas dos irmãos. Que Deus abençoe aqueles que estão ofertando. E você, se quiser contribuir, por favor, sinta-se à vontade. Então, a câmera já está comprada e, muito provavelmente, o próximo culto que vai ser gravado será com essa nova câmera, para a glória de Deus e para a edificação da sua igreja. Uma outra coisa, irmãos, nós queríamos pedir para os irmãos que continuasse orando. Há alguns irmãos doentes, há alguns irmãos com problemas de cunho muito pessoal, há problemas em algumas famílias. O pastor Bento tem feito visitas. E se você quer uma visita do pastor Bento, contate o conselho ou mesmo diretamente com o pastor, ou lá no nosso grupo da igreja. Tem feito visitas, essa semana foi uma semana de muitas visitas, Deus tem abençoando, mas constatamos que alguns irmãos estão passando por um momento de dificuldades. E às vezes é problema de saúde. Você sabe, a nossa igreja tem um número considerado de idosos, e às vezes são problemas de relacionamentos. Por favor, ore por esses irmãos, ore pela manutenção da igreja, pelo pastor Bento, que tem carregado assim, um peso enorme, pelo conselho, para que seja um conselho fiel e atuante, enfim, por todos os membros da igreja. Contamos com as suas orações. E agora, irmãos, nós vamos passar para a leitura bíblica, dando continuidade ao nosso culto. Eu gostaria que você, aí onde estiver, abra sua Bíblia no livro de Hebreus. O livro de Hebreus está lá, como os irmãos sabem, no Novo Testamento, mais para o final do Novo Testamento. Hebreus, no capítulo 10, e nós vamos ler do versículo 12 até o 23. Os irmãos acompanhem aí em suas Bíblias. De novo, Hebreus, capítulo 10, e nós vamos ler do versículo 12 ao versículo 23. Diz assim a palavra do Senhor, em Hebreus 10, a partir do versículo 12. Jesus,
Porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrados dos seus pés. Porque, com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto, após ter dito, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as escreverei, e acrescenta, também, de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, logicamente dos pecados, já não há oferta pelo pecado, não precisa mais de sacrifício. No 19 diz assim, no versículo 19, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, foi o sofrimento de Jesus, sua carne, seu sangue, foi por ele que nós conseguimos entrar nos Santos dos Santos. O 22 diz, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Finalmente, no 23, guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Meus irmãos, que essa palavra possa, e amigo que estiver nos ouvindo, toque no seu coração. Aqui está falando de remissão de pecados. Aqui está falando na entrada dos santos dos santos, ou seja, a liberdade que nós temos em Cristo de nos direcionar a Deus, sem nenhum empecilho. Não precisa mais sacrifício. E aqui fala uma coisa grandiosa, um novo e vivo caminho. É isso que o Senhor Jesus está chamando a gente todos os dias, está chamando você para um novo e vivo caminho. Que Deus possa abençoar a leitura da sua palavra e que ela possa encontrar guarida no teu coração. Vamos agora cantar o hino de número 159. E o título desse hino é Bondoso Amigo. Perceba na letra do hino, quão bondoso amigo é Cristo. Cantemos. Bondoso amigo é Cristo,
Irmãos, nós não esquecemos que amanhã é um dia muito especial. A gente fala Dia das Mães, na verdade, todos os dias são os Dia das Mães. Mas nós estamos aqui com uma presença ilustre de uma mãe jovem, a irmã Jaqueline. Também seu filho está aqui. Nós faremos agora uma oração, agradecendo a Deus muito pelas mães. E é bem verdade que muitos esse dia terão que dar um abraço virtual na sua mãe. Ou porque ela está em outro estado, em uma outra cidade, mas também por conta desse problema que nós estamos chamando de pandemia. Mas as mães da nossa igreja, as mães que estão nos ouvindo agora, recebam um caloroso abraço. O Dia das Mães é muito especial. A minha está muito longe, mas vai receber também um abraço via telefone. Então, em nome do conselho da igreja, em meu nome, todas as mães recebam aí um abraço nosso, uma felicitação, porque vocês mais que merecem. Pedir agora para a irmã Jaqueline, uma jovem mãe, fazer essa oração ao Senhor Deus, agradecendo por esse dia muito especial. Irmã Jaqueline. Pai amado, Pai querido, neste momento, Senhor, nesse dia que foi reservado, Pai, para homenagear as mães, Senhor, queremos te agradecer, Pai, por vida de cada mãe, Senhor. Que estamos agradecendo, Senhor, pela vida delas e pedir que esteja guiando os seus passos, Senhor, dando sabedoria para ensinar seus filhos no caminho do Senhor, Pai. Esteja visitando cada mãe e abençoando os seus lares, Senhor, suprindo todas as suas necessidades. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, meus irmãos. Vamos neste momento louvar ao Senhor com um cântico que a gente já vem cantando há vários domingos, que os irmãos conhecem bem, que diz: Tu és soberano, né? Nós sabemos que o Senhor, Ele é soberano sobre a terra e Ele está no controle de tudo, principalmente neste tempo de pandemia. Ele sabe o que acontece e Ele é um Deus tremendo. Então vamos louvar a Ele nesta noite. Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. E tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, mas apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo, mas apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. E esse Deus é tão grande, que é um Deus que tudo fez, tudo Ele criou, tudo Ele formou, para que tudo
louve a Ele. Então que nós possamos dar glória a Ele nesta noite também. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu Ó Deus, continuando, ó Pai, em Tua presença, queremos também nesta noite cantar louvores ao Teu nome, ó Pai. Tu és o Deus merecedor de todo o nosso louvor e toda a nossa adoração. Queremos neste momento dar glórias a Ti, ó Pai. Somos gratos, ó Deus, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nossas vidas, porque até aqui o Senhor nos sustentou, ó Pai. Que neste momento o Senhor possa também falar aos nossos corações através da Tua palavra, pois a Tua palavra ela é viva, ó Pai. E que o Senhor possa nos encher, ó Deus, com todo o Seu amor nesta noite. Em nome de Jesus é que eu te peço e agradeço. Amém. Irmãos, a palavra pastoral também é quanto às mães, a nossa homenagem a todas as mães. Deus os abençoe, dando paciência com os filhos, dando perseverança e cuidado e conselho a cada um dos seus filhos. Gostaria de lembrar aqui rapidão de algumas mães, né, da Bíblia. E a primeira mãe que nós sabemos é a Eva. Teve filhos difíceis, mas ela não desanimou. Depois teve mais filhos ainda. Sara, através da fé, por ter uma idade avançada também, confiou em Deus e Deus lhe concedeu filhos. Rebeca recebeu resposta também das orações. Joquebede, mãe de Moisés, protetora, estrategistas. Quem conhece a história de Moisés sabe bem como que agiu Joquebede. Quinta mulher, Ana, entregou seu filho para servir ao Senhor. Como que nós precisamos de muitas Anas nesses dias, né, para entregar o seu filho nas mãos do Senhor, para servi-lo completamente. Também, nós temos aqui Batseba, que quase que os irmãos não lembram dessa mulher, né? Porque ela teve uns desencontros na vida, mas ela foi a mãe de Salomão, um dos homens, ou talvez seja o homem mais sábio que nós conhecemos, ou que nós ouvimos falar. A sétima mãe e a última
quase a penúltima, é a mãe. Assim como nós começamos com Eva, a mãe daqueles meninos, e depois teve Sete, mais alguns, nós também temos Maria, mãe de Jesus. E ela disse uma frase muito importante: eis aqui a serva do Senhor. E finalmente, homenageando a todas as mães que estão nos vendo, todas as mães com suas características, com seu zelo, com a sua paciência, com a sua oração, com a sua perseverança. Que Deus abençoe a cada mãe nesse dia em que nós homenageamos as mães. Irmãos, para edificação das mães e de todos que estamos vendo, nós vamos então ler Isaías capítulo 6. E o título da nossa reflexão nessa noite é um encontro inevitável. Eu já gostaria de dizer desde já, qual que é o encontro inevitável? É um encontro do homem com Deus. Por que inevitável? Porque se ele não encontrar agora, a Bíblia diz que nós encontraremos com esse Senhor. A hora que ele virá, sua vinda, ele vai reunir todo mundo e nós vamos então ter esse encontro inevitável. Muitos já se encontraram, glória a Deus por isso, e nós então leremos esse texto e falaremos desse encontro inevitável. Isaías capítulo 6, de 1 a 8, diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu seus pés, e com 2 voavam. E clamava uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem, de lábios impuros habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar como uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Senhor, obrigado pela tua santa palavra que é lida. Edifica, Senhor, a nós, a tua igreja, aqueles que ouvem, Pai, e que possamos, ó Deus, brevemente, aqueles que não encontraram com o Senhor realmente, possam ter esse encontro que será para o homem inevitável. Obrigado, Deus, fica conosco, fale conosco neste momento, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, um encontro inevitável. A Bíblia diz que agora ou depois esse encontro acontecerá. E eu diria para você que é melhor que seja agora. Não seja naquele momento de apuro, em que nós olharemos para o céu e diz que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que o Senhor é aquele que vai nos julgar. Então nós deveremos encontrar esse Senhor agora. Faça isso se você não fez ainda. Por isso que o título dessa mensagem é o Encontro Inevitável. E nós, para relembrarmos um pouquinho, qual foi o grande encontro das nossas vidas? Nós sempre fazemos grandes encontros, não é verdade? Você talvez teve aquele encontro com grande amor, uma pessoa talvez que você encontrou, uma pessoa importante, uma pessoa que você talvez admira, que você encontrou, você não sai da sua mente, talvez uma pessoa que há muito tempo você não vê. Então, nós temos esses grandes encontros em nossas vidas. E nós gostaríamos de falar do encontro do homem com Deus. E aqui nesse texto, irmãos, de Isaías capítulo 6, nós podemos ver que Deus se encontra com Isaías. Isaías se encontra com Deus. E nós vamos ver o que acontece nesse encontro do homem com Deus. Nós todos que já encontramos, nós sabemos disso. Nós
vivemos esse encontro, nós tivemos esse encontro, e no decorrer da nossa reflexão nós vamos mostrar alguns homens que se encontraram com Deus e não foram mais os mesmos homens. Mas a pergunta nossa é, por que nós precisamos encontrar com Deus? Nós vamos responder aqui no texto, o texto está muito claro para nós. Ele vai dizer que por que nós deveremos encontrar com Deus? Para saber quem somos nós. E através de saber quem somos nós, que nós vamos ser tratados por Deus. Nós somos, o versículo de número 5, 6:5, diz assim, então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então, Deus é santo, e quando Ele se encontra com nós, com a gente, nós olhamos para nós e nós realmente somos desnudados e o Senhor nos vê como nós somos, e aí nós nos constrangemos e nós descobrimos que somos miseráveis pecadores. Foi isso que Isaías descobriu. E ele disse, ai de mim, estou perdido. Ainda bem que Deus é misericordioso. E como que nós temos, irmãos, que melhorar na presença do Senhor? Como que nós temos que pedir misericórdia sobre as nossas vidas? Assim como Isaías disse, ai de mim, quando nós olhamos para nós, às vezes, muitas das vezes, não encontramos nada de bom. Mas quando Deus olha para nós, Ele usa essa misericórdia e ainda resolve estar conosco. E nós assustamos quando olhamos para nós. Mas o encontro com Deus é justamente para nós mudarmos as nossas características. Saímos de um coração de pedra para um coração de carne. Então, Isaías descobre por que nós precisamos encontrar com Deus. Porque nós somos miseráveis pecadores. Além disso, irmãos, somos influenciados pelo mundo. Ele fala que está no meio de um povo de impuros lábios. Se nós não cuidarmos também, nós vamos embarcar junto com aqueles que não conhecem a Deus. Então nós somos influenciados. Além de sermos errados, miseráveis pecadores, ainda temos influência daqueles que estão no mundo, de acordo com o versículo 5. Ai de mim, estou perdido, habito no meio de um povo de impuros lábios. E aí então, graças a Deus, porque Ele olha para o Senhor. E assim então, irmãos, por que nós precisamos encontrar com Deus? Para saber quem somos nós. E quando olhamos para Deus, nós descobrimos que somos miseráveis pecadores. Nós precisamos dEle. Nós somos medrosos, nós tememos. A nossa fé não nos ajuda muitas das vezes, porque nós não olhamos para Deus. Nós somos pessoas difíceis, como exemplo de Pedro, que muitas das vezes a gente pega Pedro para dizer que ele é difícil, mas não só Pedro, mas Jonas também, que desobedeceu a Deus. Como Jeremias também disse que ele não passava de um menino, por causa, muitas das vezes também nós somos meninos na fé. E nós precisamos de encontrar com esse Deus para amadurecer essa fé, para ficarmos fortalecidos, e aí não temermos as más notícias, como diz os Salmos, que o homem que confia em Deus, ele não teme as más notícias. Então nós precisamos encontrar com Deus para saber quem somos nós. Quem somos nós? Quem é eu? Quem é você? O que nós podemos descobrir em nós? Quem é você? Onde é o seu ponto forte? A partir do momento que nós encontramos com Deus. Qual é o nosso ponto fraco? Deus quer tratar tudo isso. Quando Ele encontra com a gente, Ele vai fortalecer a cada um de nós. Onde nós precisamos melhorar em nossas vidas? Aonde nós precisamos atacar mais? Aonde nós precisamos fortalecer mais? Então é para isso que nós encontramos com esse Deus. Nós precisamos encontrar com Deus para saber quem somos, cada um de nós. Qual é a nossa missão no mundo? Qual é a nossa missão na família? Qual é a nossa missão na igreja? Qual é a nossa missão no trabalho? Se nós descobrirmos isso, irmãos, nós estamos caminhando, dando passos firmes para sermos bem-sucedidos. Mas o homem precisa se encontrar com Deus antes que esse encontro seja de maneira
apurada, inesperada, porque o Senhor vem como ladrão e nós precisamos encontrar com Ele urgentemente. Uma segunda coisa porque nós precisamos encontrar com Deus, está no versículo de número 7, que diz assim: com a brasa tocou na minha boca e disse, eis que tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e perdoada o teu pecado. Uma segunda coisa, porque nós precisamos encontrar com Deus, é para sermos curados, completamente curados. Nós vimos aqueles homens na Bíblia, né? Os loucos, aqueles que andavam no cemitério, aquele que andava no cemitério, alguns que andavam longe do Senhor, são exemplos de alguém que precisa ser curado. E o versículo 7 diz que com a brasa tocou na boca, e ele tocou nos seus lábios, e a tua iniquidade foi perdoada, e assim somos nós então. Podemos dizer que a principal doença do mundo hoje, nesses dias, e não é igual nos outros dias, e que não seja futuramente, mas é duvidoso essa palavra, para ser curado que nós precisamos encontrar com Deus. Principal doença dos homens é o pecado, a maldade, a desconfiança, a falta de amor, a desobediência. Então, nós precisamos encontrar com esse Deus para Ele nos curar. Às vezes os nossos pais falam e a gente não é curado dessas coisas. Às vezes a igreja fala e nós não somos curados dessas coisas. Mas quando nós encontramos com Deus, assim como foi com Zaqueu, ele foi curado da sua arrogância, daquilo que ele fazia de maldade para o povo. E também, irmãos, eu e você, nós precisamos encontrar com esse Deus para sermos curados. Todo dia nós tomamos remédios que nos curam, que é a palavra do Senhor. Aquilo que está aqui, a gente lendo, nós vamos ser curados por ela. É um tratamento do dia a dia, de momento a momento, de encontro com Deus, na manhã, na tarde, na noite, às vezes que nós, no nosso culto, nós então somos curados, quando encontramos com Deus. A cada dia Ele conversa com a gente e fala, olha, para com isso. Ou melhor, você pode fazer isso, né? Você precisa perdoar, você precisa obedecer, você precisa olhar para mim. E assim, então, nós somos curados. Se encontre com Deus. Então, o primeiro, porque precisamos encontrar com Deus, é para saber quem somos nós, que somos miseráveis pecadores. Segunda coisa, é para sermos curados na mão do Senhor. E terceira coisa, que nós vemos nesse texto, está no versículo de número 8, porque precisamos encontrar com Deus, para ser usado por Deus. Depois de saber quem somos nós, que nós viemos a esse mundo para servir a Deus, depois de ser curado, nós então somos capacitados para servir a Deus, de acordo com o versículo de número 8. O Senhor pergunta quem vou enviar, e Ele vai dizer assim, eis-me aqui, envia-me a mim. Depois de sermos tratados, irmãos, serviremos para dar bons frutos, para buscarmos outras pessoas, para amarmos outras pessoas que precisam ser curadas. O mundo precisa de cada um de nós, mais curados, do nosso pecado, da nossa maldade. Então, Ele vai nos usar. Aí nós teremos mais amor pelo mundo, mais fé em nós, mais esperança no Senhor. Essa cura, então, ela vem de encontro com as nossas necessidade e a necessidade do mundo também. A gente abençoa as pessoas, amar mais as nossas famílias. Depois de curado, nós podemos amar mais as nossas famílias, não abandonar as famílias, como temos visto muito isso. Eu fico até meio com medo que nessa pandemia aconteça muitos de estarem abandonando, né, as suas famílias. Então, nós precisamos desse amor, de cuidar da família, cuidar dos filhos. Nós precisamos, então, encontrar com Deus para sermos usados por Ele. Amar mais os nossos irmãos, que são diferentes de nós, né? Amar, respeitar, cuidar, orar uns pelos outros. E assim, irmãos, eu tenho visto muitos irmãos fazendo isso. Cuidar
daquele que precisa ser cuidado, orar por aquele que precisa das nossas orações, visitar aqueles que precisam das nossas visitas. Mas isso tudo é um tratamento de Deus. E nós precisamos, como foi dito aqui, precisamos ser homens verdadeiros de Cristo. Precisamos deixar de ser meninos na fé, né? Qualquer coisa não pode nos desanimar, qualquer coisa não pode nos assustar, porque nós estamos servindo um Deus tão grande. Nós precisamos seguir em frente a esse Deus. Então, vimos 3 pontos aqui, desse encontro inevitável, porque precisamos encontrar com Deus, para saber quem somos nós, já disse, somos miseráveis pecadores, para sermos curados, todos nós somos doentes, olhando para a vida espiritual, nós precisamos encontrar com esse Deus. E o ponto 3, que é para sermos curados, ou melhor, para sermos usados por Deus, depois de curado, usado por Deus para a glória dele. E finalmente, irmãos, na conclusão, nós podemos dizer assim, que possamos querer este encontro inevitável antes da vinda do Senhor. E neste encontro da segunda vinda, ele virá como juiz, e não mais como Salvador. Portanto, esse encontro, que seja agora, o mais rápido possível. Aproveite encontrar hoje com Deus, pois hoje Ele é Salvador. Aproveite a oportunidade, e você que encontrou já com Ele, valorize esse encontro. Aperfeiçoe mais, ore mais, aperfeiçoe esse encontro, se aproximando mais dele, melhorando a cada dia como filhos do Senhor. Que o Senhor nos abençoe, que nós possamos aí dizer como Isaías, agir como Isaías e ver quem somos nós. E esse encontro é inevitável, ele vai acontecer na vida de cada um de nós, de cada um dos cristãos, e nós precisamos estar nos preparando para encontrar com esse Deus Todo-Poderoso. Que o Senhor, igreja, que o Senhor edifique a sua igreja através dessa palavra. Que mensagem poderosa, uma mensagem que edifica a igreja, uma mensagem que fala ao nosso coração. Como disse o pastor Bento, o encontro é inevitável. Que tal fazer igual o Zaqueu, que se esforçou, subiu numa árvore, e Jesus disse para Zaqueu, desce daí, Zaqueu, convém estar contigo hoje, entrar na tua casa, porque a salvação entra na tua casa hoje. Atenta para isso, porque é inevitável. Ou será dessa maneira, um encontro amigável, um encontro prazeroso, um encontro que pode mudar a tua vida e a vida da tua família, ou será aquele encontro com o rei, com o juiz, que virá em muito breve. Que Deus possa, sim, abençoar essa pregação, essa mensagem maravilhosa trazida pelo pastor Bento. Meus irmãos, nós vamos chegando ao encerramento do nosso culto. Nós vamos cantar o hino de número 164, Nome Precioso. Ao cantar esse hino, atente para o hino completamente, mas principalmente para a estrofe 2, para o verso 2. A parte 2 desse hino fala assim, leva tu contigo o nome, de Jesus o Salvador. Esse nome dá conforto, hoje, sempre e onde for. É esse nome que dá conforto. Tenha uma abençoada semana, busque ao Senhor, não deixe de fazer as suas orações, de ler a palavra, de testemunhar. Após o hino, o pastor Bento fará a oração final, ele vai impetrar a bênção, e nós vamos cantar todos juntos o tríplice amém. De novo, uma boa semana, uma semana abençoada, em nome de Jesus. E se cuide, a pandemia ainda está aí. Tenha cuidado, em nome de Jesus. Santo nome incomparável de Jesus amado Deus, Rei dos reis, Senhor eterno, Deus na terra, Deus no céu.
Salvador. Esse nome dá conforto, hoje e sempre onde for. Nome bom dos da fé, a esperança do porvir. Nome bom dos da fé, a esperança do porvir. Esse nome leva sempre para bem te defender. Ele é arma do alcance quando o mal te aparecer. Nome bom dos da fé, a esperança do porvir. Nome bom dos da fé, a esperança do porvir. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos, que Deus nos concedeu nessa noite a oportunidade de estarmos juntos. Oremos a esse Deus, encerrando assim o nosso culto desse dia. Deus Todo-Poderoso, te agradecemos, Deus, por ser o nosso Deus, aquele que cuida de nós, aquele que vai à frente, aquele que nos sustenta na fé, aquele que nos sustenta materialmente, aquele que cuida de cada um daqueles que adoram em espírito e em verdade. Obrigado, Deus, por esse momento de reflexão da Tua palavra, de comunhão com os irmãos. E pedimos que o Senhor, a cada dia, nos anime, nos ajude a passar por esse momento. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as infinitas consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todos vocês, irmãos, e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e para todos sempre. Amém e amém, Senhor. Uma boa semana. Deus abençoe toda a igreja de Cristo.